O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. E embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. Embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e, depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, estamos aqui mais uma vez, elevando as nossas preces e a nossa frequência vibratória, a fim de entrarmos na sintonia necessária para recebermos o concurso da corrente franciscana, das falanges brancas do universo e dos orixás que comandam a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, nosso guia-chefe, que nos ampare e fortaleça para que sigamos caminhando na senda do bem.
Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, vítimas de doenças do corpo e do espírito. Pedimos pelas crianças abandonadas, maltratadas, exploradas e abusadas. Pedimos pelas vítimas das guerras e conflitos étnicos, religiosos e políticos. Rogamos a Maria Santíssima que derrame a sua luz azul de paz e harmonia sobre os líderes mundiais, para que priorizem a fraternidade entre todos os povos, já que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, somos todos alunos e pacientes desse planeta que nos serve de escola e hospital. Que direcionemos as nossas energias pela implantação da paz e pela preservação do nosso planeta, tão combalido pelos desmandos ambiciosos da nossa civilização. Que os trabalhadores do mundo maior recebam as nossas preces e permitam que colaboremos para o saneamento da psicosfera do mundo e auxiliemos a transição que já está em curso. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 18 do Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa passagem é do Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versículos 47 e 48. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações
ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Essa passagem do Evangelho se refere à responsabilidade que nos é conferida por conta do nosso nível de consciência. O livre-arbítrio, que é um instrumento que nos permite escolher o rumo que damos à nossa caminhada, é que vai definir o tamanho dessa responsabilidade. Responsabilidade essa que é diretamente proporcional à nossa consciência. À medida que nós evoluímos, vamos adquirindo conhecimento e acrescentando verdades e convicções ao nosso comportamento. E as nossas escolhas, os nossos pensamentos e atos são baseados nisso. Quando Jesus afirma que muito será pedido a quem muito foi dado, isso significa que as consequências das nossas ações serão julgadas de acordo com o nosso nível de consciência. É como comparar uma criança com um adulto. A criança, quando tenta, por exemplo, colocar o dedo na chama de uma vela, não tem consciência de que vai se queimar, ao contrário do adulto. Ou seja, existem decisões que nós tomamos sem saber quais as consequências que virão. E existem as que nós sabemos exatamente quais serão os efeitos. E é dessa forma que a lei de causa e efeito nos julga. Hoje em dia, com a quantidade de descobertas e revelações que se tem disponível e a facilidade de acessar essas informações, está cada vez mais condenável nós tomarmos decisões equivocadas. E o Evangelho se refere mais especificamente a alguns espíritas, que mesmo com a visão mais clara e lógica que o Espiritismo proporciona, sobretudo através do intercâmbio cada vez mais frequente com o plano espiritual, através de livros e comunicações mediúnicas, tendem a aplicar esses ensinamentos e conselhos aos outros, antes de avaliar se o recado não é para si. Mas infelizmente nós ainda somos imperfeitos, e o maior defeito que ainda carregamos é o orgulho. Como bem disse o Mestre em outra passagem: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, mas não vedes a trave que está no vosso. Um erro pode ter níveis diferentes de consequência. É a diferença entre o errar achando que está acertando e o errar sabendo que está errando. E essa diferença está cada vez mais evidente. Podemos pegar como exemplo uma questão bastante polêmica, que é o aborto. Aquele que é provocado por uma mãe que não acredita na reencarnação, que estando numa situação difícil, acha uma loucura, uma crueldade trazer uma criança ao mundo sem condições de sobrevivência. E aquele que é provocado por uma mãe espírita nas mesmas condições, mas que tem o conhecimento da lei de causa e efeito, da imortalidade do espírito,
da necessidade do reencarne como forma de resgate de erros do passado e como alavanca do processo evolutivo. Essas mães não serão julgadas da mesma forma. Por isso é que foi dito: muito será pedido a quem muito foi dado. Se nós aproveitarmos o que nos foi dado, certamente muito receberemos. Esse é o ensinamento que podemos colher desse Evangelho de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre.